Paulo ele saiu lá de Éfeso, deixou aqueles irmãos. No versículo 1 diz assim: e aconteceu que, separando-nos deles, ou seja, tendo partido deles, Paulo foi embora de Éfeso. Ele estava lá na praia de Éfeso, que é Mileto, mas ele foi embora. Quando ele foi embora de Éfeso a primeira vez, ele disse assim: querendo Deus, um dia eu volto. Olha aqui. E Deus quis e ele voltou. Ele voltou, organizou uma igreja, né? Fez um bom trabalho ali, deixou saudade, deixou preciosos ensinos, só que dessa vez ele não falou isso. Ele não falou, olha, se Deus quiser, eu volto, ou se for da vontade de Deus, eu volto. Ele não disse isso. A palavra dele foi uma palavra assim, mais dura. Ele disse: eu nunca mais vou ver o rosto de vocês. Então era diferente, era uma palavra diferente daquela palavra que ele tinha dito 4, 5 anos antes. Então eles sabiam que Paulo, ele não era de brincadeira. Paulo não tinha tempo para brincar, não tinha tempo para perder, não tinha tempo, meus irmãos, para essas coisas não. Então quando ele disse, se Deus quiser um dia volto, é porque ele tinha plano de voltar, mas dependia do Senhor. Dessa vez acabou os planos, ele diz, olha, Deus está me falando coisa diferente, então provavelmente eu não vou ver mais o rosto de vocês. Todos choraram na beira daquela praia. E sabemos uma outra coisa também, né? Um dia todos nós vamos partir. Se a gente não partir dessa terra, nós vamos partir, meus irmãos, para outros caminhos. Às vezes o membro, ele fica a vida toda numa igreja. E é legal quando um membro, se ele mora ali e vive naquela cidade, ele é membro daquela igreja, e temos pessoas assim, né? Que a vida inteira ele vai estar ali congregando, ajudando, abençoando. O pastor já não é assim, né? A vida do pastor já é um pouco diferente. Eu tive em Galho, eu tive em Ourinho, estou em Marília. Chega o dia da partida, chega o dia que a pessoa fala, Deus me chamou para outro propósito. E aí, meus irmãos, é o dia de partir. Então Paulo, chegou o dia dele partir, chegou o dia dele ir embora. E aí, meus irmãos, vamos continuar no versículo 1. Ele foi viajando, né, de navio, para aqui, para acolá. É o que está sendo feito a narração. A narração aqui de Lucas é o seguinte: fomos para Cós, de Cós para Rhodes, de Rhodes para Patra, e aí pegamos um navio, né, que ia para a Fenícia, embarcamos nesse navio, partimos, e aí passamos do lado de Chipre, e depois chegamos à Síria, né, e aí chegamos na cidade de Tiro. Por quê? Porque o navio ia ter que ser descarregado e carregado em Tiro. Eu lembro os irmãos que naquele tempo não tinha essas máquinas de colocar tudo no navio, que é rápido, né? O navio hoje ele não fica tanto num porto, mas naquele tempo o navio ele ficava uma semana, às vezes ele ficava mais de um mês naquele porto, para dar tempo de carregar e descarregar. Então alguém deve ter avisado, né? Falou assim, olha, nós vamos ficar uma semana aqui nessa cidade, que era Tiro, né? Então eles vão encontrar os irmãos, só que são irmãos desconhecidos. Então vamos pela ordem. Primeiro ele vai encontrar os irmãos desconhecidos. Na outra cidade ele vai encontrar irmãos conhecidos. E vai encontrar irmãos que desanimam, né? Então nessa viagem ele está encontrando todo tipo de irmão. Veja aqui como está escrito. Ele ficou 7 dias. No versículo 4, diz o seguinte, né? E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, porque o navio tinha que ser carregado e descarregado. Mas veja como Deus colocou a frase aqui para nós. Achando discípulos. Eu vejo isso como maravilhas do Evangelho. Eles acharam discípulos, né? Eles estavam mostrando aqui, meus irmãos, que olha, como a palavra de Deus, como o Evangelho de Deus esparramou. Por onde Paulo parava, se ele saísse um pouco na cidade, ele encontrava os discípulos. Nós estávamos subindo, né? Quando você sobe o Amazonas, os barcos vai devagar, né, Mariazinha? É uma lerdeza, sabe? Você conta a mesma árvore 10, 15 vezes, não passa da árvore, né?
tac, 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 né? E dependendo do barco demora mais ainda, né? A gente foi num barco barato, né? Bem barato, mas muito legal tudo, né? Mas ele era desse tipo, pó, 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 né? E aí não tinha o que fazer, falou, você quer saber? O pastor Edilson, mais os irmãos lá, vamos cantar um pouquinho aqui. A gente estava cantando lá, daqui a pouco chegou uma outra família, né? E começou a rodear a gente ali, a gente vai daqui, vai dali. Vocês são da onde, né? Ah, o pastor aqui é lá de São Paulo, eu sou de Manaus, ele ficou se apresentando. E vocês? Ah, nós somos lá de Tefé, né? Ah, legal, né? O navio ia subindo para aquelas bandas lá. Aí, mas de que igreja vocês é? Ah, nós somos da Igreja Batista fulano lá, Belo Jardim e tal, mas Belo Jardim e tal, né? Tal. Ah, nós somos da Igreja Batista da Fé, lá em Tefé. Olha, a música atraiu, né? A gente achou, a gente não sabia que era um discípulo, mas Deus conhece o que são seus. Em todo lugar você vai encontrar pessoas que temem a Deus. E aí só aquela música atraiu pessoas que eram da mesma fé e da mesma ordem que nós éramos, né? Nunca tinha se visto, nunca mais vamos nos ver, sabe? Naquele tempo, assim, 12, 15 anos atrás, não tinha celular para ficar tirando foto, nem tem hoje. Os celulares não tiravam foto. E eu nunca carreguei uma máquina fotográfica, porque senão hoje, olha, estão aqui com os irmãos batistas da fé, de ter fé e tal. Mas foi assim, foi um encontro, parou o navio, descemos, eles iam subir ainda para longe, assim, encontrando discípulos em todo lugar. 7 dias de comunhão, 7 dias de muitas histórias. E o que destaca, irmãos, é o cuidado que os irmãos de Tiro tinham com o Paulo. Olha o versículo 5, vamos de novo. E passando aqueles dias ali, saímos e seguimos o nosso caminho, e acompanhando-nos todos, com suas mulheres, os seus filhos fora da cidade, e posto de joelhos, nós oramos na praia. Então aqui é o comportamento daqueles irmãos com Paulo. O que eles estão fazendo? Eles estão com comunhão. Agora eles pegam a família, né? O pai, a mãe, os filhos. Paulo está indo embora, todo mundo acompanha eles no porto, todo mundo junto, eu acho que é coisa de quem mora perto do rio isso aí, né? De acompanhar até lá no navio. Acho que a Mariazinha viveu muito isso, né, Mariazinha? Vai a igreja inteira. Aonde vai um, parece que vai tudo. Você está indo embora e só precisa de um para te ajudar a carregar a mala e nada disso, né? Se tiver 100 membros na igreja, vai 110. Ainda aparece 10 para xeretar, porque eles ficam tudo lá para te dar tchau quando você vai embora. Eu acredito que aconteceu isso com Paulo. Ele indo lá, aconteceu isso. E, meus irmãos, antes dele sair, no final do versículo 4, eles deram um conselho para Paulo, né? Eles disseram assim: eles, pelo Espírito, diziam para Paulo para não subir para Jerusalém. Não suba para Jerusalém. Então, eu vou ler de novo. Eles, pelo Espírito, tá? Então, pela permissão do Espírito Santo, eles diziam a Paulo: olha, Paulo, não suba lá para Jerusalém. Isso é uma espécie de cuidado, né? E depois todo mundo se ajoelhou na beira da praia, eles oraram juntos, 7 dias maravilhosos, e Paulo vai para o navio e vai para Jerusalém. Eles pediram para Paulo: não vai para Jerusalém, né? E o Paulo, ele monta, sobe em cima do barco e ele vai para Jerusalém. Então, nessa primeira parte aqui, a gente encontra irmãos desconhecidos, tá? Agora, ele vai encontrar irmãos conhecidos. Veja no versículo 7, ainda não é a hora, né? Versículo 6, despedindo-nos uns dos outros, subimos ao navio e voltaram para suas casas. Nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia, e no dia seguinte partimos. Então, naquela cidade, Ptolemaida, foi um dia só. Foram lá, tomaram banho, comeram alguma coisa, tchau, tchau, né? Não sei se é conhecido ou desconhecido, o texto não deixa a gente saber. É que aquele texto lá, achando discípulos, mostra para nós que eles eram desconhecidos. Agora, irmãos, encontraram irmãos conhecidos em Cesareia, no versículo 8. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com eles estávamos, chegamos a Cesareia,
E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Agora, aqui, irmãos, não ficaram pouco tempo não, tá? Ficaram bastante. A Bíblia diz aqui, né, no versículo 9, que ele tinha 4 filhas virgens que profetizávamos, e demoramos ali por muitos dias. Então não foi uma semana, pode ser que eles ficaram lá até mês, né? Ou até mais do que isso, não dá para saber. Você só fica muito tempo se você é bem recebido, não é verdade? Como é que você vai ficar bastante tempo num lugar que você não é bem recebido? E por isso, eles estão muito próximos de Jerusalém, eles estão em Cesareia, é muito perto. Era, meus irmãos, chegar, andar ali, sabe, de Cesareia até Jerusalém, 200 quilômetros, dava para fazer em 1 dia, 2 de viagem, chegava rapidinho, não tinha problema não, né? Não era longe, eles estavam perto. Cesareia é um dos portos da Palestina, então estava fácil chegar lá. Mas Paulo se demorou ali muitos dias. Eu acredito, a boa hospedagem levou a essa comunhão. E aqui eu vejo outra maravilha do Evangelho. Qual que é? Reuniu na mesma casa, em comunhão, o algoz com a vítima. Porque a perseguição que Paulo e os seus companheiros fizeram em Jerusalém foi tão grande, foi tão bruta, e a Bíblia diz isso, que foi preciso muitos irmãos sair da cidade de Jerusalém, expulsos praticamente, para não morrer. E no capítulo 8 diz que uma das pessoas que precisou sair, quem que foi? O Filipe. Ele saiu porque Paulo estava lá, assolando, perseguindo a igreja. Você quer conferir comigo? Vamos conferir comigo Atos capítulo 8. Volte lá no livro de Atos, no capítulo 8. A maravilha do Evangelho, reuniu o algoz e as suas vítimas. Diz assim, versículo 1. Saulo consentia na sua morte e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo assolava a igreja, ele entrava nas casas, ele arrastava homens, ele arrastava mulheres, ele mandava prender, mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E Filipe desceu à cidade de Samaria. Você está vendo aí que a atitude de Saulo, naquele tempo ele não chamava Paulo, ele chamava Saulo, de perseguir, de assolar, de mandar matar. O Filipe teve que sair daquela cidade. Olha a maravilha do Evangelho. O Filipe se converteu. Não, perdão. O Saulo se converteu. E Saulo virou Paulo. Agora, o Filipe, provavelmente bem mais velho que Saulo, né, que é Paulo agora, os dois se encontram lá em Cesareia de Filipe. E eu pergunto, irmãos, porque eles se demoraram ali muitos dias, provavelmente pela grande comunhão que eles tinham, qual eram as histórias que eles contavam. Os homens costumam brincar, né? Eles brincam muito, falam muito, mas brincam muito. Podia, o Filipe, já numa certa idade, né? E ele podia olhar para Paulo e dizer assim: ei, Paulo, tinha um tempo que você dava um trabalho para nós, né? Querendo me matar, hein, Paulo? Você, hein? Eles podiam lembrar aquele tempo terrível em que Paulo, ele era o carrasco. Paulo, ele era o perseguidor da igreja. Paulo, ele está ali agora, meus irmãos, salvos por Jesus. O irmão Félix tinha um disco, eu emprestei o disco dele, nem lembro se eu devolvi, mas também tenho tanto disco ali que eu tenho que dar uma olhada para ver o que tenho, o que eu não tenho. Mas contava a história de um cangaceiro, né? Esse cangaceiro, ele era assim, da turma do Lampião lá, e ele realmente era maldoso, era um homem muito mau. E às vezes eles saíam em companhias diferentes para cobrar dos donos de sítio e tal.
E aí ele chegou num lá e foi contratado então para matar o pai, a mãe, os filhos, todo mundo de uma casa lá. E ele foi e matou mesmo, porque era o trabalho dele, né? Não tinha coração, não tinha nada, e foi lá, matou o pai, matou a mãe, foi lá, matou mais gente. E uma criança, uma menina, não foi morta, e ela viu tudo aquilo ali. Muitos anos se passaram, essa menina foi para o litoral paulista, na cidade de Santos, ela acabou se convertendo, né? E esse carrasco se converteu também. Se converteu. E ele costumava contar essas histórias. E ele costumava contar justamente essa história, né? Quando ele ia dar o testemunho dele, ele dizia: olha o que eu era, e o que Deus me transformou. Deus pode transformar, porque Deus transformou o Paulo. Ele fez de Saulo o Paulo. E ele estava contando essa história na igreja de Santos, e uma menina estava lá, uma moça, né? Uma senhora já era senhora. E chorando copiosamente, acabou o culto, né? Ela chegou na frente dele e disse assim, falou o nome do sujeito lá, mas aí ela disse: eu sou aquela menina que o senhor não matou. Aí diz que ele, meus irmãos, ele desmontou. Diz que ele dizia: eu queria muito que tivesse uma arma aqui, alguma coisa, para você ter a oportunidade de me matar. Porque aquela foi uma cena assim, meus irmãos, que ele comoveu os dois. Ele disse: não, eu não vim aqui porque eu te odeio. Eu vim aqui porque eu vim te abraçar, né? Porque hoje Deus está me mostrando que eu sou capaz de perdoar. Então, meus irmãos, isso é cristianismo. Quando você encontra uma passagem dessa, você está vendo Paulo e Filipe. Você sabe que quando Saulo se converteu, a igreja não queria ele perto. Agora Deus está colocando, depois de muitos anos, os dois juntos na mesma casa. O Filipe recebe o Paulo na casa dele, o algoz. E eles têm o que para conversar? Eles querem ter comunhão, eles querem... É o amor cristão, isso é cristianismo. Muito cristianismo, né? Então, houve um momento de comoção até na casa de Filipe, que está escrito aqui no versículo 10. Eles demoraram tanto ali na casa do Filipe, que um profeta veio lá de Jerusalém para conversar com Paulo, né? E aí ele encontrou primeiro os desconhecidos. Agora ele encontrou os conhecidos, que é o Filipe, a família de Filipe, os dois já se conheciam. Agora em terceiro, ele encontra os desanimadores. Aí, chegou, né? Que bom. Por isso que é bom ter o Natan. Olha, o Natan é um menino de muito valor, né? Porque ele sabe o que eu estou falando aqui, ele já está captando ali, né? Então, nós temos um profeta conhecido aqui, que é o Ágabo. Eu costumo chamar o Ágabo o profeta do caos, porque quando ele abre a boca só tem desgraça acontecendo, né? Tem gente que é assim, cada vez que ele abrir o bocão dele vai ser coisa ruim, não pensa que é coisa boa não, né? Se ele for numa festa, alguma coisa, ele não vai lembrar da festa, ele vai lembrar: nossa, caiu um copo lá, quebrou, a menina cortou o pé, né? Então alguma coisa vai ter. O Ágabo era o profeta do caos, que profetizou a fome. Agora ele sai lá de Jerusalém e vem profetizar que Paulo seria preso, tá? Ele está falando que Paulo seria preso em Jerusalém. Pegou o cinto de Paulo, se amarrou todo lá, fez uma cena, um teatro, e diz: olha, o dono dessa cinta vai ser preso, vai ser amarrado, né? E os irmãos estão tão felizes. E aí, meus irmãos, a Bíblia diz aqui no versículo 12, que ouvindo nós isto, rogamos tanto como aqueles que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Veja o que o profeta do caos faz, né? Já deixou todo mundo nervoso, todo mundo preocupado, todo mundo triste. Eu acredito, os profetas do caos, eles precisam existir, são necessários. Tem que ter Jonas para falar da perdição. Tem que ter pregadores que mostram a verdade, a clareza do inferno para as pessoas.
mas a gente tem que ter cuidado de não ser apenas um profeta do caos. Nós devemos ter boas notícias também. Boas notícias, falar do amor de Deus, da graça de Deus. Jonas só era profeta do caos. Ele não deu boa notícia. Boa notícia ficou por conta da misericórdia de Deus. Então, o que os irmãos estão fazendo aqui? Paulo, por favor, não vá para Jerusalém. Por favor, Paulo, pelo amor que você tem na sua vida, né? Você vai ser muito mais útil na obra. Viva, menino, olha lá, por favor. Então a palavra de Deus está dizendo no versículo 12, né? Que rogamos, sabe, nós pedimos mesmo, né? Para que ele não fosse lá. E aí, meus irmãos, quem que está pedindo? Os irmãos da cidade de Tiro estão pedindo. Até os companheiros de viagem de Paulo, aqui o Lucas, né? Aqueles 7 que nós mencionamos aquele dia. Então, todos eles, todos sem exceção, estão pedindo: Paulo, não desce não, vamos ficar aqui em Cesareia mesmo. Você pode servir a Deus aqui, você pode servir a Deus em qualquer lugar. Não vá não, porque olha, o Ágabo não erra, hein? É profeta mesmo, e era verdade de Ágabo. O Paulo foi preso. Bem, irmãos, eu quero que vocês reparem uma coisa. É muito importante no nosso estudo isso. Repare que foi o Espírito Santo que avisou os irmãos. Ele vai ser preso. Ele chegando em Jerusalém, o Paulo vai ser preso. Então, o Espírito Santo falou. O Espírito Santo é quem? É Deus. Mas pastor, então a gente tem que ouvir a Deus. Claro, e eles estão ouvindo. Eles estão falando para Paulo: Paulo, não vá não, porque você vai ser preso. O Espírito Santo está dizendo para nós aqui que você vai ser preso. O Ágabo, quando ele fez a profecia, no versículo 11, ele fala assim, lá no meio do versículo 11: assim diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Novamente, o Espírito Santo é que avisa o Ágabo, e o Ágabo, ele avisa então o Paulo, de uma forma diferente que os irmãos estavam fazendo. Agora ficou muito claro que o Espírito Santo estava dizendo: Paulo, você em Jerusalém, você vai ser preso. Por isso que é importante notar o que disse o Espírito Santo. Então, o que disse o Espírito Santo? O Espírito dizia a todos que Paulo seria preso. E ele foi. A gente vai ver, ele foi preso, tá? Agora, em momento nenhum, o Espírito Santo disse para Paulo não ir, tá? Ele não falou isso. Ele avisou que ele seria preso, mas não disse: Paulo, não vá. Não vá para Jerusalém. Pelo contrário, quando nós abrimos no capítulo anterior, no capítulo 20, no versículo 22, quando Paulo prega para os anciãos de Éfeso, ele diz assim: agora eu estou preso pelo Espírito e vou para Jerusalém. Eu não sei o que vai acontecer lá. Ele está dizendo: eu estou preso pelo Espírito. E por isso, irmãos, eu quero dizer que Paulo também foi avisado que as coisas não estavam boas. Mas o que o Espírito Santo mandou ele fazer? Ele ir para Jerusalém. Era uma proposta que ele tinha feito antes mesmo daquela confusão que tinha tido em Éfeso. Ele disse: eu tenho que ir para Jerusalém. Então, irmãos, eu gostaria de destacar isso aqui, olha. Pode mudar, meu filho. Nem sempre os desanimadores são propositais, mas sempre há um propósito no desânimo. Nem sempre uma pessoa que vem e fala uma coisa para você, para te desanimar, ela faz isso de propósito. Mas existe um propósito quando alguém é usado para te desanimar. O que está acontecendo aqui é que o Espírito Santo está usando essas pessoas para trazer, talvez, uma prova para Paulo. Até que ponto ele vai ser obediente? Deus disse para o profeta vai lá, profetiza contra o altar, não para em lugar nenhum, não come em lugar nenhum e volta embora.
Aí o profeta foi, profetizou. Quando ele estava indo embora, veio um profeta velho e falou assim: ó, apareceu lá, né, uma revelação, então é para você ir para casa, comer comigo. Calma lá, a coisa mudou. Aí ele foi, né, desobedeceu, e um leão foi e matou ele na volta. Estão lembrados dessa história? Então Deus permitiu, Deus permite. Até onde vai a fé? Até onde vai a coragem? Antes de mais nada, é preciso saber que todos esses irmãos que estavam desanimando ele eram crentes sinceros, verdadeiros, trabalhavam na obra do Senhor, eram pessoas tementes a Deus, como vocês são, como eu sou. Às vezes nós somos usados para desanimar uma pessoa. Não devia, mas somos. Até os companheiros de Paulo. E mesmo pessoas fiéis são postos como os desanimadores de um chamado especial. Eu já contei, eu vou contar de novo. O primeiro missionário Brando, Joey Brando, junto com a sua esposa, a Ana, quando ele sentiu o chamado, ele estava num culto e foi feito um apelo para quem quer ir para o Brasil, né? Quem quer viver no meio do mato, na Amazônia, e ele lá, e o Espírito Santo tocou no coração dele, ele levantou a mão, né? E nem pastor era. Levantou a mão e disse: Deus tem me chamado. E foi confirmado, porque ele veio e fez um grande trabalho. Aí ele voltou todo animado na casa dele, e a esposa estranhou, mas depois Deus tocou no coração da esposa dele. Acontece, meus irmãos, que ele contou para o papai, ele contou para a mamãe, e ela contou para o papai e para a mamãe dela, e aí acabou o mundo, né? O quê? Vocês vão para o Brasil? O Brasil para eles era um, né? E para onde vocês vão para o Brasil? Ah, nós vamos para Cruzeiro do Sul, nós vamos para o estado do Acre. Mas nem tem cidade lá, lá não tem um posto médico, lá não tem correio, lá não tem nada, não tinha mesmo, né? Lá vocês vão morrer lá e coisas desse tipo, né? E ó, tem um monte de igreja sem pastor aqui nos Estados Unidos. Vai ser pastor numa igreja aqui, senhor, né? E até no dia da viagem, quando ia para dar tchau, teve um desânimo. Então, às vezes, quando a gente quer fazer a obra de Deus, meus irmãos, quando eu fui para a Gália, na verdade, eu não fui chamado pelo homem para ir para a Gália, não fui não. Eu estava de viagem assim, eu tinha 19 anos, estava com o pastor João, né, ele tinha um landauzão, dirigindo o landauzão dele, né, e eles ficavam conversando dos trabalhos, que não vai bem ou vai bem. Aí o pastor João todo quebrando a cabeça, porque... olha, o irmão lá de Gália pediu demissão, a igreja vai ficar sem pastor e coisa e tal, né? Aí eu deitadão, porque eu costumava deitar lá mesmo, com o que ele falava para não deitar, eu deitava, né? Aí eu fiquei de pé, né? Opa, tem uma igreja aí, né? Aí eu fui perguntar, né? Ô pastor, uma igreja de Gália? Ele falou assim: olha, né? Você fica ouvindo conversa errada aí, né? Fica com a orelha muito grande, né? E naquela semana, né, eu fiquei escutando, tal, tá bem. Fui com eles lá para a Gália, porque onde eles iam, eu ia. Aí não tinha ninguém, não tinha gente na igreja. Era uma quinta-feira que fazia culto lá, ou terça, não lembro, mas eu não tinha ninguém, sabe? Não tinha ninguém assim, né? Aí apareceu a dona Cida, as crianças, e tal, mas tinha pouquinha gente mesmo, né? E voltamos de viagem assim, estava viajando de novo, porque toda segunda-feira a gente ia para o Paraná, né? Aí eu já fui sentadão, né? Saiu o assunto de novo, porque aí o menino falou assim: eu não prego mais lá, e foi uma coisa assim que teve no culto, né? Eu digo: oi pastor, por que o senhor não me manda para lá? Ele diz: eu não mando ninguém para lugar nenhum não, rapaz. Deus tem que tocar no teu coração, e tem que tocar no coração da igreja. Aí a dona Alta era uma pessoa maravilhosa, né, Mariazinha? Ô querido, mas Deus está tocando no coração dele, né? Aí já foi... O pastor João era muito sério com essas coisas. Não mandava ninguém mesmo, não. Aí ele foi lá, me levou umas fim de semana lá, né? Digo: olha, assim, 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 assim. Ó, tem um seminarista aqui que está disposto a vir aqui se vocês quiserem. E foi assim, meus irmãos. Eu pedi para estar lá, sabe? Eu queria. Eu fiquei só 12 anos lá, né? Pensei, vou ficar um tempo aqui, vou acabar o seminário, vou ser um grande pastor aqui. Ixi, a igreja não ia nem com bomba, né? E aí demorei 12 anos para a igreja poder crescer e coisa e tal.
Aí sim, saí de lá para ir para Ourinhos. Mas quando eu falei lá, tinha umas famílias que eram muito amigas da gente, né? E eu todo alegre, né? Almoçando lá na casa, porque eu nunca fiz comida mesmo, né? Então eu estava almoçando numa das casas lá em Garça e falei assim, olha, a semana que vem eu já vou para Galha, né? Todo alegre, todo feliz. A dona da casa, para Galha? Você vai morrer lá, né? Quem que está te mandando para Galha? Me desanimando mesmo assim, sabe? Eu pensei, não, eu não vou vir almoçar mais aqui não. Não vou deixar esse povo me desanimar não. Parecia o Davi lá falando, você não pode lutar com ele lá não. O Davi saía e ia para o outro lado lá, né? Eu nem conhecia aquele texto direito. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, quando Deus coloca no coração da gente, a gente tem que fazer, e vá e faz. Quando Deus toca, é assim, você vai e você faz aquilo que Deus mandou. É aí que tem a bênção de Deus. Então, Deus falou para o Paulo, está amarrado em espírito, está amarrado. Então, os pentecostais, está amarrado. Então, esse aqui está amarrado também. Ele foi lá para Jerusalém. Nada o dissuadiu de ir para Jerusalém. Então, lembra disso aí. A maioria não pode entender o seu chamado. Por quê? Simplesmente porque o chamado é seu, não é deles. Como é que pode eles entender o chamado que é seu? A maioria crente não vai entender o seu chamado. Se um filho nosso falasse assim, pai, mãe, eu estou indo lá para a Coreia do Norte. Você vai fazer o que para a Coreia do Norte? O chamado lá. E aí? Qual seria a sua reação? Você não ia entender, mas o chamado entende. Eu acho que quando a Mariazinha veio embora para cá, alguém deve ter sido contra também, né, Mariazinha? Alguém deve ter falado, o quê? Você, uma mulher, vai sozinha, não é? Não é assim que eles falam? Acaba com a gente, né? E conhecendo, eu acho que foi, né? Foi pesado para a Mariazinha. Agora, meus irmãos, quanta bênção ela trouxe aqui no estado de São Paulo. De todos que vieram de Manaus, e não foram poucos na época, de todos, só ela ficou, né, Maria? Só a Maria ficou. E é uma bênção para nós, não é verdade? Então, o chamado, ele sabe que ele é chamado. Deus permite que sejamos tentados com os desanimadores, para quê? Desobediência ou obediência, para a gente obedecer. Lembra que quando Elias estava indo para subir para o céu, os filhos dos profetas ficavam assim, você está sabendo que o seu Senhor vai ser tomado? Né? Para desanimar o Eliseu, desanimar o Elias. Aí ele falou, estou sabendo sim, deixa de ser xereta, né? Mas quando Elias teve lá, foi levado, né? E aquelas carruagens de fogo levou o Elias para a presença de Deus, o que os filhos do profeta fizeram? Se ofereceram para ir achar o Elias, porque eles não acreditavam, nem na profecia que Deus tinha dado para eles. Então, irmãos, esses irmãos, eles estão desanimando Paulo, não é de propósito, mas tem um propósito, porque Deus permite que as pessoas venham e nos desanimam, para provar se realmente eu tenho firmeza, se eu realmente estou sério no meu desejo, na minha vontade, e se eu estou ali para servir a Deus ou aos homens. Pronto, é por isso que vem os desanimadores. E aí, meus irmãos, a resposta de Paulo foi, eu estou pronto não apenas para morrer, para ser preso, mas para morrer. No versículo 20, vamos voltar lá, capítulo 21, né? Versículo 13. Primeiro ele corrigiu, falou, mas vem cá, vocês estão desanimando meu coração. O que vocês estão fazendo, deixando o meu coração triste? Eu falei para minha mãe, deixei para falar no penúltimo dia. Falei, mãe, eu tenho uma notícia para te dar. Eu tinha feito um vestibular lá no Paraná, não é? Então, eles tinham esperança comigo lá e tal. Digo, mãe, eu tenho uma coisa para dizer para a senhora, o quê? Eu estou indo embora. Mas eu tinha 17 anos, estou indo embora. Quê? Que ir embora? Você quer? Minha mãe era brava, né? A Mariazinha conheceu minha mãe, era brava. Se eu falo antes, ia ser um problema, né? E aí fez de tudo mesmo, sabe? Falou, ficou bravo e coisa e tal. E amanhã vai ter um ônibus que vai para lá, eu vou embora.
eu vou embora. Só peço para a senhora me deixar levar uma cama e o meu guarda-roupa, que é o que eu quero, né? Se a senhora deixar. E aí ele deixou, coloquei uma cama e um guarda-roupa. Aí na última hora, é coisa de mãe, me arrumou uma geladeira, né? Coisa de mãe. Entrou tudo dentro do ônibus. Eu nem me lembro como é que entrou dentro do ônibus aí, sabe? Mas era o ônibus da igreja, então jogamos tudo lá dentro e viemos embora. Não tinha mala, não tinha nada, é tudo saco, sabe? E embora, né? Deus tinha me chamado e pronto. Então, primeiro, meus irmãos, eu estou dizendo isso porque quando a mãe é contra, a gente fica magoado, né? A gente fica triste. A gente sabe que tem que obedecer a Deus, só que a gente fica triste com aquele desânimo que eles causam. Então, Paulo falou, por que vocês estão magoando o meu coração com esse choro, né? E aí, meus irmãos, ele fala, eu estou pronto para morrer por este nome. Olha, estamos terminando, morrer por este nome. As pessoas morrem por cada coisa, né? Morre numa guerra que eles não fizeram. Tadinho desse soldado russo, ucraniano. Estão morrendo por uma guerra que eles nem fizeram. Morre para defender o ego no trânsito. Alguém vai lá, te xinga no trânsito, você vai se defender o seu ego, ninguém vai me xingar. O cara tira um revólver e mata o outro. Morre para defender um time de futebol. Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Leva um tiro na cabeça. Morre por cada bobagem. Tem causas nobres que as pessoas morrem. Eu acho que morrer pela liberdade, defender a família, é uma causa nobre. Aí tudo bem, morrer por uma causa nobre. Mas Paulo, ele está disposto para morrer por Jesus. Até ele não fala isso. Vamos terminar aqui no versículo 13, né? Ele fala assim, lá no final, eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor, pelo nome do Senhor. Estou pronto para morrer pelo nome, um nome, meus irmãos, o nome de Jesus. Eles não costumavam falar só Jesus lá em Jerusalém, eles falavam que Jesus era o quê? O Nazareno. Era uma forma depreciativa. Ele diz, eu quero morrer por esse nome, por Jesus. Que Deus permita que todos nós possamos ter coragem de morrer pelo nome de Jesus, um nome precioso. A gente fala, eu estou pronto para morrer por Jesus, está nada. A gente nunca, irmãos, aí não fala isso, estou pronto para morrer, sabendo que o mal está ali na frente, estão matando quem fala que Jesus é Deus ali na frente, ali. É mesmo? Eu vou virar o outro lado, né? É fácil abrir o bocão e falar. Às vezes a gente não tem coragem de entregar um folheto na porta da casa de uma pessoa, estou pronto para morrer e tal, né? Eu lembro que o pastor Steve Montgomery, baixinho, titico, uma vez ele estava pregando um monte de pastor, né? E um pastor falou desse assunto, né? Ele falou assim, gostei muito desse assunto, né? Agora, eu queria que viesse uma pessoa com uma metralhadora aqui dentro, eu pensei, eu nem queria isso, né? E falasse assim, olha, quem é de Jesus vai morrer, quem não é pode sair, né? E falando assim, né? Aí, vixe, né? O homem está bravo. Mas em muitos lugares isso ainda acontece. E Paulo disse, eu estou pronto não só para ser preso, eu estou pronto para morrer, e ele esteve pronto mesmo. Só queria dizer uma coisa para vocês, porque a gente não respondeu essa pergunta, sobre as 4 filhas do Filipe, tá? Pode pular? Pode pular? E é aqui, essas 4 filhas de Filipe, e aí? Então, irmãos, uma coisa importante, elas profetizavam? Sim, elas profetizavam. Onde? Na casa do pai deles. Para quem? Então a Bíblia deixa isso em aberto, mas elas falavam da parte de Deus dentro da esfera que é adequada às mulheres, falando a outras mulheres e às crianças. Uma coisa é importante lembrar, você não pode ter contradição na Bíblia. E aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34, elas profetizavam, mas não diz que faziam isso nas reuniões da igreja, da assembleia, porque se fizesse isso, eles estariam transgredindo a palavra de Deus. Então, por isso que elas estão na casa do pai delas, sujeitas ao pai delas. Então, eles não estavam na igreja, mas profetizavam, a Bíblia está dizendo.
Agora, é importante o seguinte, apesar de serem profetas, ou profetisas, perdão, né, Deus usou Ágabo e não elas para falar com Paulo. Né? Então é muito importante ver esses detalhes, porque a pessoa vai lá na frente, fala que é pastora, não sei o que, e fica usando esses exemplos. Não use não. É melhor falar assim, estou aqui contra a vontade de Deus mesmo, porque eu sou teimosa e tal, né? Aí tudo bem. Né? Mas usar a Bíblia de forma errada assim, não dá, tá?